Boa noite, queridos. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite, podendo trazer uma reflexão. Sinto saudades, mas o Senhor proporciona um momento como estes para a gente poder estar conectados, né? Querendo ou não, a gente se sente presente. Nós continuamos a ser igreja mesmo estando distante. Isso é muito bom. E o que eu queria compartilhar nessa noite é um texto que Deus tem ministrado ao meu coração no meio de tanta calamidade, né? No meio dessa pandemia, de tantas perdas. Eu estava lendo um artigo numa revista sobre sobreviver. E aí eu fiquei pensando sobre esse conceito do que é viver, do que é sobreviver. E a gente pode falar então sobre, a gente pode falar sobre viver, sobreviver, sobreviver. Mas fala assim, não entendi. Então nós vamos falar sobre viver. Se a gente for procurar conceitos, né? Quando você fala assim, será que eu vivo ou eu sobrevivo? E ainda tem outro detalhe que nós, quando olhamos para a palavra, a Bíblia fala que nós precisamos, né? É um livro que eu li de Décio Ornelas que fala da vida depois da vírgula. A vida depois da vírgula é a vida em abundância, que a Bíblia fala. Agora imagina, como no meio de tanto caos a gente vai falar sobre vida e vida em abundância. E pensando sobre esse assunto, eu deparo com uma história muito interessante, instigante, e eu quero compartilhar com vocês. O profeta Jeremias, todo mundo conhece, o profeta do caos, né, como é conhecido, ele falava sobre a assolação, a destruição que Deus traria sobre o povo. Só que Jeremias tinha o secretário Baruque, era o cara que transcrevia as profecias e, querendo ou não, ele se considerava alguém importante. Às vezes acontece isso com a gente se sente importante numa questão, talvez dentro desse reino que a gente chama do reino de Deus, a gente acha que nós somos melhores. Então, qualquer apertozinho que a gente sofre, a gente começa a lamentar. Então, voltando para a história de Baruque, ele transcrevia e lia as profecias. Ele foi levado para a praça e ele lia as profecias, e as profecias tinham a ver com a destruição que Deus traria sobre o povo por causa da desobediência. Agora imagina, o cara lá importante está lendo as profecias e ele é levado ao palácio. Você precisa ler, o rei precisa saber sobre isso. E ele vai ao palácio e faz a leitura. Imagina, o cara está diante do rei, fazendo aquela leitura, querendo ou não, ele é importante, ele começa a ler as profecias vindas de Deus, da parte de Deus, que foram ditas por Jeremias. E à medida que ele ia lendo, o rei ficou muito irritado. E o rei toma esse livro da mão de Baruque, ou pergaminho, ou papiro, sei o que tinha na época, e ele pega, irado, aquele rolo e começa a ler, e à medida que ele ia lendo, ele ia rasgando e queimando. E quando ele termina de ler o texto, se você lê ali o livro de Jeremias, ele decreta a prisão de Baruque e de Jeremias. Imagina que Jeremias faz mais ou menos como a gente faz. Logo comigo, o Senhor vai permitir algo dessa natureza? O Senhor tem coragem de fazer isso comigo? Então imagina que Deus, conhecendo o coração, vendo essa oração, que querendo ou não, né, a gente viu tantas orações assim na Bíblia, né, Jó, não é que a gente não possa fazer, mas Deus dá a resposta. O Senhor traz resposta, Ele trouxe resposta para aquele tempo e Ele traz para a gente hoje. Às vezes a gente está lamentando, a gente está sentindo esse caos todo e a gente começa a voltar contra Deus. Ou a gente faz uma oração tão de lamento, não está errado fazer. Nossa humanidade perdida, mas a nossa humanidade até nos permite isso. Mas a gente precisa saber em quem temos crido. Então, voltando à história, imagina que depois de Baruque reclamar, Deus não podia deixar isso acontecer comigo. Minha prisão,
Eu, uma pessoa tão importante, como se isso pudesse não acontecer com ele. E olha que Baruque sabia do que estava acontecendo. Baruque estava vendo todo aquele descaso contra o Eterno, contra o Deus de Israel. Então, essa reclamação, esse chorar de Baruque gera essa insatisfação, e Deus fala com Jeremias uma outra profecia e fala para Jeremias: agora você vai entregar essa profecia para Baruque. Como sempre, Baruque redigindo as profecias. Agora, para surpresa, para quem era a profecia? Para o próprio Baruque. Imagina Deus falando para Jeremias, e Jeremias chega para Baruque e dita a seguinte profecia. Essa profecia você vai encontrar, ou nós vamos ler aqui, Jeremias 45, depois se você quiser conferir essa história, é muito importante. Então está escrito assim: foi isso que Jeremias contou a Baruque no 4º ano do reinado de Jeoaquim, enquanto estava recebendo a palavra ditada do profeta. Estas são as palavras do Eterno, o Deus de Israel, a você, Baruque. Eu imagino Baruque escrevendo e faz aquele olhar assim, como? Então ele continua: você diz, estes são dias maus para mim, é uma desgraça atrás da outra. O Eterno está amontoando sofrimento, estou exausto e não há fim à vista. Imagina, Baruque é que tinha dito. Aí Deus fala para Jeremias, fala para ele exatamente as palavras que ele me disse. Aí o profeta dita, Baruque escreve, e ainda fala assim: isso é para você, Baruque. Você está falando, ai de mim, como eu pereço, será que você não está me vendo? Você não pode permitir que isso aconteça comigo. E aí Deus fala para ele, mas o Eterno diz: olha em volta, o que construir, estou para destruir, e o que plantei, estou para arrancar. E estou fazendo isso em todos os lugares, em toda a terra. Então, esqueça esse negócio de fazer grandes planos para você. As coisas ficarão piores antes de melhorar. Mas não se preocupe, vou manter você vivo em todo esse processo. Isso é uma chamada de Deus a Baruque, que eu acho que cabe para a gente hoje. Quando a gente lamenta, não significa que a gente não possa lamentar, mas a gente precisa entender que Deus que a gente serve, o Deus que permite, é o Deus que está com você. E não é o caso de que se você está vivo, ou o outro não está, ou você perdeu alguém. O que a gente tem que ter em mente é que Deus tem no controle de todas as coisas. Nós temos eu costumo dizer que, sabe essa etiqueta de roupa que tem todas as informações? Nós temos aqui um código invisível de tempo. Só o Senhor sabe sobre o tempo de cada um na terra. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe o que você está passando. Pode apresentar para ele essas dores, mas não se esqueça, ele é soberano. Então, voltando ao Antigo Testamento, todas as vezes, continuando nessa história, a gente tem que entender que a Bíblia fala sobre remanescentes. A Bíblia fala que Jesus foi um remanescente fiel. Você está aí de pé até hoje porque você é um remanescente. Aí você fala, então quem já foi? Não significa que não é. Significa que Deus tem um tempo e um projeto para cada um no seu devido tempo. E é para a gente olhar para esse tempo e dedicar todo esse tempo que a gente tem ao Senhor. Sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, você, ao longo do Antigo Testamento, se você parar para observar, em Zacarias, deixa eu ver a nossa referência aqui, Zacarias 13:8, tem uma profecia onde fala que 1/3 da população sobreviveria. Isaías, está escrito num texto que 1 a cada 10 homens. Então, pensa naquele contexto. Deus ensinando o povo e ensinando o povo dele
a se manter firme e sobreviventes na fé, inclusive, não deixar de olhar para o Senhor. Isso a gente pode trazer para o nosso dia hoje. Nós precisamos, dentro desses conceitos todos apresentados, nós estamos vivendo e é uma vida que Deus tem para cada um. É o momento de Deus para você. Então, faça o melhor. Não é para fazer projetos para o seu umbigo, pensando você ser uma pessoa a melhor de que não pode acontecer ou que não deve acontecer com você. Não, é para você dedicar toda a sua existência ao Senhor. A Bíblia fala que nele existimos, nos movemos, respiramos. Então, tá respirando? É para Ele. Dedique o seu hoje para Ele, a sua vida a Ele. Ele é a nossa fonte de vida. Enquanto o projeto dele não tiver acabado na sua vida, ele vai permitir você viver, a despeito de qualquer calamidade, a despeito de qualquer destruição, sabendo que você sabe quem ele é e o que ele quer para você. E caminhando no Antigo Testamento para o Novo, a Bíblia fala que Jesus é um remanescente fiel. Nós somos remanescentes, essa história. Quanto tempo você ouve essa história e a gente está aqui para falar desse Deus soberano, desse Deus que está no controle de tudo, desse Deus que envia Jesus, desse Deus que deixa o Espírito Santo, nosso Consolador, esse Deus que é maravilhoso. Então, quando vem Jesus e a Bíblia fala que ele foi um remanescente fiel, e você sabe dessa história toda, Jesus vem com um discurso mais ou menos caminhando por aí. São muitos, a multidão é grande, o caminho é largo, é muita gente nesse caminho largo, mas são poucos o que encontram o caminho que conduz à vida eterna. Então a gente está falando também do sobreviver através da fé, ou na fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Está passando dificuldade? A gente entende, vamos orar, mas não perca a visão de que o Senhor tem propósito para você e que você serve um Deus que tem o controle de tudo nas mãos. E Mateus 7,14, Mateus 7,13 está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Não é diferente. Aqui a gente está falando daqueles que estão perseverantes, os remanescentes na fé. Só vai chegar nesse caminho, nessa porta, aquele que permanecer fiel. E a palavra que o Eterno deu a Baruque, olha, você escapará com vida, esteja onde estiver. Eu, o Senhor, falei. Então, foi uma promessa feita a Baruque. Naquele momento que ele viu tantas calamidades e que ele achava que ele não deveria nem ser preso, Deus fala para ele: eu estou ouvindo a sua oração, estou ouvindo a sua reclamação, mas você está acompanhando a história. E o que eu tenho a dizer para você é que eu estou nesse negócio. Você está com vida. E para hoje, não é numa soberba, não é num sentimento de eu estou vivendo porque Deus está comigo. Não, é porque o propósito, o projeto dele para a sua vida não foi concluído. Por isso que você está respirando, por isso que você está de pé. Aqueles que foram, Deus já sabia o tempo de cada um. O Senhor tem os dias de todos contado nas mãos. Ele sabe tudo. Então, nessa noite, a nossa mensagem é de ajuda ou uma reflexão para a gente entender, de gratidão, sabendo que não está fácil, parece que vamos perecer, é isso mesmo, parece que a gente está sobrevivendo, parece que nada faz sentido quando a gente vê tantas perdas, mas a gente não pode tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. Sempre haverá remanescentes, mas precisamos ter em mente que a palavra nos diz sobre viver e viver em fé, porque o justo
viverá pela fé. Isso vai além da vida. Se tem algo que é vida depois da vírgula, é o segredo da vida abundante. Essa vida que a gente tem em Cristo. E como o salmista fala muito bem, né? Os pastos verdejantes, águas tranquilas, isso diz muito, não é do ter. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. A vida que você tem hoje, ele está te dando. É o que você tem. Então, vamos agradecer por esse tempo, vamos aproveitar para servi-lo da melhor forma possível, vamos dedicar o nosso tempo ao Senhor, vamos nos ocupar com as coisas de Deus, vamos abençoar os que estão perto, vamos ter palavras de ânimo para a gente poder concluir esse projeto de Deus na vida de cada um. Esse é o chamado. O Senhor nos escolheu para estarmos diante dele. Então, a mensagem que eu deixo para você nessa noite de domingo é que a gente precisa ter essa convicção, essa firmeza de que nada foge ao controle do Eterno. Ele sabe tudo, ele tem tudo. Se você está se sentindo prejudicado, coloca diante de Deus, mas saiba que ele é o doador da vida. Ele tem propostas, ele tem projetos, ele tem tudo para você. Eu queria orar nessa noite, colocando a sua vida, os seus, diante do Senhor, as nossas vidas, aquilo que ele tem nos dado como presente, que é o hoje, e pedindo ao Senhor para nos ajudar a lidar com as dificuldades, porque tem sido dias maus. E como ele disse lá em Jeremias, tem coisas piores acontecendo, mas fica firme, interceda pelo outro, que o Senhor possa te dar estratégias para estar abençoando a vida de alguém, uma palavra de ânimo, ser forte, corajoso, mas não é porque a gente é melhor do que ninguém, é porque o Senhor tem planos, amém? Eu gostaria de orar para você nessa noite, colocando tudo isso diante do Senhor. Muito obrigada, que Deus abençoe sua vida e que a gente possa pensar que nós precisamos viver, nós precisamos entender sobre viver. E que, a despeito de conceitos e de que será que pode, será que não pode, a gente tem que ter em mente que o justo viverá pela fé. Nós somos os remanescentes. A gente está aqui para dar sequência a essa história e falar de um Deus que sabe todas as coisas. Um Deus que tem tudo sob controle. Nada. A Bíblia fala que não cai uma folha da árvore se não for da permissão dele. Eu queria agradecer essa oportunidade e pedir ao Senhor que traga paz, tranquilidade ao seu coração e que nessa trajetória, nesse momento, nesse tempo difícil, que a gente possa ser conduzida pelas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, eu coloco, Pai, a vida de cada um que ouvir essa mensagem, cada um, Pai, que tiver a oportunidade, Pai, aquilo que eu não consegui traduzir, que o Teu Espírito possa achar espaço na vida de cada um, possa, Senhor, achar o espaço no coração de cada um. Nós sabemos, Senhor, que tem pessoas tristes, nós estamos tristes, Pai, mas nós queremos reconhecer a Tua grandeza, a Tua fidelidade, nós queremos dedicar a nossa vida, aquilo que o Senhor tem nos dado como presente, dedicar ao Senhor. Queremos estar, Senhor, atenta à Tua voz. Senhor, apura a nossa habilidade de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, como o Senhor já tem falado. Trabalha no nosso coração. Pai, que todo discurso que parece ser prepotente, Pai, de que parece que a gente precisa ter uma vida que não tenha os percalços, Pai. Não deixa, Senhor, a gente ter esse discurso que parece que a gente é intocável. Não, Senhor. Nós colocamos os nossos dias nas Tuas mãos e tudo que o Senhor tiver para nós, a gente recebe, Pai, vindo da parte do Senhor. E dá no Senhor condições de viver essa vida da melhor forma possível, empregando essa vida no Teu reino. Deus, eu quero Te agradecer por esse momento. Visita cada lar, cada família, cada enfermo,
cada coração aflito, cada um, Senhor, que está nessa situação de às vezes achar que o Senhor esqueceu. Que o Senhor possa se revelar através de algum movimento, Pai, da Tua presença, de alguma mensagem bíblica, Pai, para essas pessoas, para o Senhor, para a pessoa sentir que o Senhor diz, como disse a Baruque, eu vou estar com você, eu estou com você. Eu te manterei vivo porque eu tenho ainda planos para a sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos cada um nas tuas mãos e desde já oramos, agradecido pelo teu mover em nós. Estamos disponíveis ao Senhor. Muito obrigada, Pai. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deus abençoe sua vida.